Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei desse amplificadorzinho portátil chamado Little Bear B4X. Já vai sentando o dedo aí no botão do like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e eu convido também a conhecerem minha campanha lá no Apoia-se, que tem ajudado muito a financiar o trabalho aqui do canal. Vou deixar aqui no link, quem puder e quiser ajudar, vai ser show. Para quem não conhece essa marca, o Little Bear é fabricado pela Nob Sound, que também é conhecida como Duke Audio, que na verdade são uma fabricante só, mas que batiza alguns produtos, principalmente os mais sofisticados, com uma marca e os mais simples com outra. E eles são especializados em fabricar amplificadores com arquiteturas um pouquinho diferentes, com designs híbridos implementados de maneiras bem ali, pouco usuais no mercado e com preço bastante atraente, com amplificadores de caixas com configuração híbrida e boa potência custando coisa ali de 100, 200 dólares. E o B4X é um desses designs de amplificadores híbridos da Nob Sound, só que um dispositivo portátil, que pode ser plugado ali, por exemplo, em um celular e colorir sua sonoridade na sua seção de tubos, custando cerca de 85 dólares hoje no AliExpress. E para quem não sabe, um amplificador híbrido usa uma seção de amplificação com um circuito implementado à base de tubos e outra com transistores. E essa seção de tubos acaba colorindo a sonoridade de acordo com os tubos que você escolhe no setup. E o que eu mais gostei nele é que ele dá um gostinho ali do charme da sonoridade de tubos por um preço bem acessível. Ele é portátil, então é fácil de carregar para tudo quanto é lado. Ele é um dispositivo bem simples de fazer upgrade dos amplificadores operacionais nele. Você consegue abrir ali, remover com uma pinça e colocar outros melhores ou diferentes. Eu achei que ele tem uma sonoridade bem interessante em falantes dinâmicos, principalmente de média sensibilidade e impedância, tipo um Cubadisco, por exemplo. E o que eu menos gostei nele é que ele esquenta bastante, então usar no bolso não é tão legal assim. Ele não pode ser usado enquanto carrega, então tipo se a bateria dele está acabando, você tem que parar de usar, carregar e depois volta a usar quando a bateria estiver cheia. O carregador dele não é do tipo USB-C, nem nada convencional, ele tem um carregador próprio, com plug próprio, que assim acaba sendo inconveniente se você perder ou esquecer eventualmente. Ele é um amplificador que tem ruído de fundo, principalmente em fones mais sensíveis, fica muito evidente. E claro, ele não é legal para intra-auriculares mais sensíveis, porque você acaba escutando mais ruído do que música. Vamos falar então da qualidade construtiva e dos acessórios do Little Bear. Ele não vem numa caixa de varejo, ele vem numa caixinha simples de papelão mesmo, de transporte, então nem vale a pena mostrar algo assim aqui. E aqui a gente tem um carregador de parede, tá? Ele não tem aqueles adaptadores USB, então é um problema se esse carregador der algum pau. O cabinho de interconexão dele é bom, de boa qualidade, eu gostei. E ele vem com esses dois elásticos aqui também para você fazer um stack com qualquer coisa, tipo um pinguelo Bluetooth, ou um celular, ou algo do gênero. E ele vem nesse chassi em alumínio escovado aqui, que é bem robusto, apesar de simples, o acabamento não é nada demais, mas é bem robusto, passa uma certa segurança. Esses pezinhos de silicone que eu coloquei, recomendo para não arranhar, que é uma coisa que arranha bem facilmente. Aqui a gente tem o knob de volume, que é bom também. E aqui atrás a gente tem a porta de carregamento e o botãozinho de liga e desliga. Eu vou deixar ele ligado aqui para ele aquecendo, para vocês verem os tubos ficam incandescentes. E aqui ele tem esse vidrinho que eu já vi alguns relatos de gente que essa cola aqui soltou, tá? Porque ele esquenta bastante, então esse tipo de cola costuma derreter um pouquinho quando aquece bastante. Normalmente o método de tirar esse tipo de cola é aquecendo com soprador térmico. Então, como ele esquenta bastante aqui dentro, isso aqui eventualmente pode soltar. O meu não deu sinais nem nada disso que vai soltar, então pode ser um problema de controle de qualidade em algumas unidades, tá? E aqui dentro vocês podem ver parte do circuito, ele é bem simplinho. Aqui a gente tem os dois, ele funciona em dual mono, né? Então o canal esquerdo e direito são independentes dentro dele. E aqui a gente tem os amp-ops e os tubos lá dentro. Não sei se eles já aqueceram, mas daqui a pouco talvez dê para ver. Ó, já dá para ver nesse aqui o tubinho lá dentro, o filamento incandescente. E nesse aqui, deixa eu ver, também dá para ver lá dentro. Ó. É um negócio charmosinho e bem interessante. Sobre as especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui na tela, como sempre. Quem quiser pausa o vídeo e confere. E os tubos que ele traz é um par de JAN 5899. E ele usa aqui esses amplificadores operacionais que vem já nele, são dois Texas Instruments NE5532 e eles podem ser substituíveis, tá? É um procedimento fácil, eu vou mostrar aqui logo mais. E a Little Bear afirma que ele entrega 450 mW
potência em 32 ohms, mas eu não medi, não cheguei nessa potência aqui em nenhuma hipótese dos testes, é bem menos do que isso, eu vou falar lá na frente. Como entrada ele tem somente essa analógica aqui de 3,5 mm, para isso que vem esse cabinho, então você conecta aqui, por exemplo, um celular, você pode conectar um tablet, sei lá, um transmissorzinho Bluetooth, tipo um QDRX da vida, e massa, mas é maneiro que isso aqui seja uma entrada de linha, tá? Por exemplo, a saída de um DAC é uma saída de linha normalmente, o QDRX em volume máximo tem uma saída de linha, a maioria dos dongles aí em volume máximo operam com a tensão de linha, então é relativamente tranquilo de alimentá-lo, mas ele só vai funcionar na melhor performance com uma saída de linha. E aqui a gente tem as duas saídas, uma de 2,5, que está indicado balanceado aqui, mas não é, e uma de 3,5. Aqui está indicado balanceado, mas somente o conector, que é do tipo TRRS, né, esse conector de 2,5, só que ele opera em dual mono, que é bem diferente de um sinal balanceado. Ele tem uma bateria de 1000 mAh, 12 volts, com duração mais ou menos de 4 horas a 4 horas e meia nos testes que eu fiz aqui com ele. Bom, falando então da experiência de uso com ele, é super simples, né? Basta ligar e é importante que deixe esquentar um pouquinho. O tubo, antes de esquentar, ele gera distorções assim absurdas e realmente não dá para escutar nada decentemente. Então é bom deixarem uns minutinhos esquentando para depois usar, senão a experiência inicial pode ser bem desagradável. Então ligou, esquentou, é só plugar a entrada aqui, plugar o fone, regular o volume e show, está funcionando bem. E eu fiz algumas medições nele aqui usando uma entrada de linha. Eu medi cerca de 3 volts RMS no canal direito e tinha medido 2,7 no esquerdo. E aí eu fui investigar, ele estava com desbalanço de canal severo, eu vou colocar aí na tela a medição que eu fiz no osciloscópio aqui, e então eu resolvi abri-lo e mexer, operar aqui não sei se dá para ver, tem 2 parafusos de regulagem aqui, que você consegue regular um pouquinho ali do formato da onda e consegue também regular um nível de ganho que vai ter no circuito do tubo. Aí isso pode bagunçar tudo, mas também pode consertar. Eu consegui consertar, vou colocar agora na tela a medição, com um balanço de canais bem mais adequado, né, que ficou bem mais legal. Inclusive eu já tinha até gravado um review antes falando desses balanços de canal, mas eu resolvi fazer mais testes e conseguir resolver esse problema. A questão é, se a unidade que alguém comprar vier com esse problema, você tem que ter um osciloscópio, tem que ter um certo conhecimento técnico para abrir, vir aqui e ajustar. Como eu sei que esse não é o caso da maioria das pessoas, então pode ser um problema de controle de qualidade grave. Mas para você ter a melhor performance dele, é importante você ter uma alimentação de linha, que seria de 2 volts RMS, porque eu cheguei a testá-lo com dispositivos que oferecem menos que isso, tipo o Dragonfly Black, que eu já avaliei aqui no canal, cuja tensão máxima de saída é de 1,5 volt. E ele não ficou assim, nem perto da performance, começou a distorcer bem antes do que distorce normalmente, né? A distorção ruim, porque ele já tem uma distorção harmônica padrão nele aqui, que normalmente amplificadores de tubo tem, mas ficou demais e assim, a performance realmente não é boa. Então, você ter uma alimentação com uma tensão de linha é adequada. E qualquer DAC aí de mesa vai fornecer uma tensão de linha para ele. Igual eu falei, esses pinguelinhos aí, a maior parte do mercado hoje, em volume máximo, saindo ali do computador ou do celular, já entrega uma tensão de linha. E é interessante destacar nessas medições que ele, mesmo em volumes baixos, tem ali uma distorção harmônica de segunda e terceira ordem sempre bem presentes. E isso é algo que vem dos tubos. Então, esse é um dos amplificadores que eu testei que mais traz esse tipo de distorção, que acaba aquecendo o som ali, acaba trazendo em algumas coisas, deixando um som mais macio, mais agradável, quentinho. Então, nesse aspecto, para quem gosta desse tipo de sonoridade, é bem interessante sim, esse tipo de distorção está presente, está bem presente nesse caso. E medindo a potência dele aqui com o meu equipamento, eu consegui chegar no máximo em 2 volts RMS aqui na saída em 33 ohms, já com bastante distorção, o que dá mais ou menos 121 mW, o que está bem longe do que a Little Bear afirma, os 450 que ela afirma lá. Então, ele entrega, pelo menos nessa resistência, ele entrega bem menos potência do que o fabricante fala na folha de especificações. E uma coisa muito importante que eu realmente não gostei nele é que ele não pode ser carregado enquanto você usa. Uma vez que você coloca ele para carregar, ele desabilita o circuito amplificador, né, desliga os tubos e tal, e somente carrega. Então, isso é muito problemático, porque a bateria dele não dura muito, né, são 4 horas, 4 horas e meia, e é impossível você plugá-lo ali na mesa e ficar escutando música enquanto ele carrega. Então, isso eu achei um problema que para mim seria um deal breaker. Vou mostrar para vocês aqui como que ele é por dentro e o circuito. Para abri-lo, você vai precisar de uma chave
Para abrir, você vai precisar de uma chave tipo Allen, X 2.0, e vai precisar de uma chave Phillips PH0. E aí o procedimento aqui é bem simples, tá? É importante que ele já esteja desligado, porque esquenta bastante aí dentro, esses tubos realmente esquentam muito. Então, tira os parafusinhos aqui de trás com a chave Phillips, tá? Bem tranquilinho de tirar. Belezinha. Ops. Faltou uma voltinha aqui. Beleza, dá para ver alguma coisa aqui. E aqui a gente tira, acho que se tirar só... E aqui na frente os parafusos são de chave Allen. Então dá uma destravadinha nele e sai, fácil. Primeiro. Bom, aqui basta tirar os parafusos de cima, tá? Não precisa tirar os de baixo. E a bateria, ela tem uma cola aqui que fica grudada no chassi. Então dá para ver o chassi aí internamente. É simples, mas é robusto. A bateriazinha aqui, né, a chavinha de liga e desliga que é meio chumbreguinha. E aqui vocês podem ver os tubos e os dois amplificadores operacionais. Eles são bem fáceis de remover. O ideal é você ter uma pinça, né, para isso, mas se puxar aqui ele sai com uma certa facilidade. O soquete é tranquilo, tá vendo? E aí você pode brincar aqui, comprar outros amplificadores operacionais. Eu imagino que dá para dar um upgrade relevante nele. E vocês veem que eles têm componentes bem simples, não tem nada de marca renomada, nenhum capacitor aí, de mais alta qualidade, o resistor de mais alta qualidade. É um circuito que é relativamente simples. E aqui a gente tem os reguladores que eu falei, que mexendo um pouquinho neles eu consegui regular ali o balanço de canais, né? Melhorar um pouquinho o formato de onda que sai deles, tá? Os tubos, eles, assim, até são substituíveis, mas exigem um certo nível de conhecimento, porque tem que remover umas soldas aqui e tirar, então daria para trocá-los, mas não é a coisa mais simples do mundo, igual em alguns amplificadores que você consegue fazer um tube rolling ali bem legal. Bom, então uma vez que eu consegui ajustar aqui o equilíbrio de canais e tal, eu escutei a sonoridade dele e ele, assim, tem uma sonoridade interessante. Então, né, falando sobre o som, primeiramente ele não tem muita extensão de graves, tá? Então ele tem um certo roll-off ali, para fones que são mais extensos, ele não entrega toda a extensão, então você sente que falta um pouquinho de chão ali, mas assim, não faz tanta falta assim. O que faz mais falta é que ele não tem tanto controle assim nesses graves, então você coloca um fone dinâmico ali um pouquinho mais... assim, levemente mais exigente, ele já não fica tão bom, fica um grave mais solto. Mas de qualquer forma, eu acho que faz parte, né? Acaba deixando também tudo um pouco mais quente, ajuda na sonoridade acalorada dele. E uma coisa muito importante é que ele não toca planares. Eu tentei tocar alguns planares aqui, mesmo os mais simplinhos, e não deu legal, sabe? As distorções ficam audíveis e não ficam agradáveis. São distorções realmente ruins, sabe? Parece que o som está clipando em alguns momentos. Ele não dá conta da corrente da maioria dos planares, até desses mais simplinhos aí, desses intra-auriculares, já não fica muito legal, eu não recomendo. E intra-auriculares sensíveis, sem chance. Ele tem bastante hiss, que é aquele chiadinho de fundo, né, aquele que fica. E também ele tem que é aquele chiado, aquele ruído de 60 Hz, que fica fazendo é bem desagradável em alguns fones e sim, realmente não dá para ouvir. Principalmente quando você tem algum celular perto dele, ou você encosta no chassi, ele amplifica assim drasticamente esse ruído, então o isolamento dele contra o ruído não é bom, não é nem um pouco bom. E em intra-auriculares sensíveis isso fica extremamente evidente, até para fones full size que são de sensibilidade ali média baixa, esse chiado e esse são audíveis e não são nada agradáveis. Mas eu achei que ele tem um casamento interessante com fones de média sensibilidade e impedância mediana também, por exemplo o Audio-Technica M50X. Foi um fone que eu achei que deu um casamento muito legal. Esses ruídos não ficaram no campo audível, então foi tranquilo de lidar com eles. E ele deu uma acalmada no som, sabe? Deu uma calorada gostosa, fica bom de escutar. Fica aquela coisa bem amplificador de tubos mesmo ele sendo um híbrido, né? Não sendo algo como um OTL puro. Mas ele é um amplificador que traz realmente essa sonoridade de tubos muito bem trazida. E fica aquela coisa quente, agradável. Por exemplo, timbres mais metálicos ficam mais macios, sabe? Ficam bem tranquilos, assim, instrumentos de sopro ficam mais agradáveis, mais palatáveis no geral. Então, realmente, para quem busca uma sonoridade de tubos, assim, um amplificador de entrada
bem interessante. Já a região aguda, ele não é muito bom, ele tem agudos ali mais sujinhos, né? Não tem uma resolução muito boa, mas acho que também faz parte da experiência que é com um amplificador valvulado. Bom, gente, vamos então concluir. Eu acho que o Little Bear, ele tem uma parte da sonoridade dele é bem interessante, principalmente para quem quer conhecer o mundo dos valvulados, né? E quer ter aí um amplificador valvulado, sei lá, no trabalho, uma coisa portátil. Ele não é legal para usar no bolso, porque ele esquenta bastante, então não recomendo. E se ele ficar próximo do celular também, o ruído, sem chance, não fica legal de escutar. Mas assim, ele pode ser um amplificador interessante para você ter um aperitivo ali de como é a sonoridade de um amplificador de tubos. Mas ele tem questões para mim que são problemáticas, como por exemplo a parte de você não poder usá-lo enquanto ele carrega e a bateria dele não dura tanto assim. Então, fatalmente você vai ter que parar a sua música ali ou parar de escutar o que você estiver escutando para poder carregá-lo. Isso já para mim não causou muito bem. Não sei se tem como fazer alguma gambiarra aqui para bypassar isso. Mas de qualquer forma é algo que eu não gostei. A parte do ruído também para fones mais sensíveis é péssimo, mas ele não foi concebido para isso. Ele é um amplificador que está muito no meio do caminho ruim ali, porque ele não se dá bem com fones muito sensíveis, mas também não consegue tocar fones mais exigentes. Então assim, esses fones medianos, tipo AKG K371, Audio-Technica M50X, M40X, esse tipo de fone realmente se dá legal com ele. E assim, tem um casamento que é bacaninha. Eu cheguei a testar também o Sennheiser HD 600 nele e fica legal, fica bem interessante sim. Consegue tocar ele, também fica interessante. E tem a questão do controle de qualidade também, que é problemático, porque ele veio com um desbalanço de canal que tava dando acho que 3 dB entre um canal e outro. Eu medi, vou colocar aí na tela para vocês verem. Mas estava dando essa diferença toda, bem audível assim, e bagunça o palco sonoro, sabe? Que às vezes você tem uma coisa que... Sei lá, tem uma gravação que você conhece, que no palco sonoro tem um violão aqui, a voz está mais ou menos aqui no meio, e você tem um baixo sendo tocado aqui, né? Com essa bagunça nos canais, é como se essa violão que está aqui viesse para cá, sabe? A voz ela dá uma deslocada para a direita e o baixo ele fica um pouco mais perto aqui. Então, assim, fica uma coisa que não é legal, né? Bagunça a espacialidade mesmo de algumas músicas, então pode ser problemático. Eu consegui resolver o problema do meu, mas eu tenho um osciloscópio, eu tenho um certo conhecimento técnico, que eu sei que a maioria das pessoas não tem nem saco para mexer com isso, então fica essa ressalva para quem se interessar por comprá-lo, porque pode ser realmente um problema. Eu felizmente consegui corrigir facilmente aqui no meu. Tá legal, pessoal? Essa então foi minha visão sobre o Little Bear B4X. Quem curtiu, aquele joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Forte abraço, até a próxima e valeu!